vamos continuar, né, a nossa série de vídeos, né? Hoje é dia 22 de dezembro de 2020, né? E depois de uns dias, né, tentando vencer a Covid-19, né, graças a Deus, né, eu estou recuperado, né, estou na fase de cura, né, e eu estou empolgado para continuar os nossos vídeos, né? Aquele meu ditado, né? Fazer o bem não interessando a quem. Um dos assuntos, né, que falta, né, nessa minha série de vídeos, né? Eu tenho vídeos, né, sobre a parte de vetores, né? 1, 2, 3, a parte de mecânica dos fluidos, 1, né? É um curso que eu dei na UERJ, né? Aqui derivada direcional, e agora ultimamente tenho 5 aulas, né, sobre aulas online 1. Depois vou te explicar por que eu escrevi isso aqui no quadro. Bom, novamente eu vou dizer para vocês, né, vários alunos, né, têm me pedido para eu explicar, né, a tal, né, de integral de superfície. Né? Aí o que eu fiz? Né? Eu, com a minha experiência, né, nesse tipo de aula, né, de orientação de trabalho, etc., eu fui ver alguns vídeos, né, sobre esse assunto aqui. Né? E livros também. Todos falam a mesma coisa. Certo? O pulo do gato não é dado. Infelizmente. É tudo a mesma coisa, é Ctrl+C, Ctrl+V. E é interessante que o professor fica empolgado, né? O assunto que ele está falando, se você abrir qualquer livro, está lá escrito. Né? Tudo da mesma forma, tudo direitinho. Né? Então, para explicar para vocês o pulo do gato, para não explicar, eu não preciso estar aqui, pô, né? Vai à página tal do livro tal que está lá, ou veja o vídeo, né, do professor em inglês, empolgado, vai lá e vê, pô, né? É tudo a mesma coisa, infelizmente. Né? O que acontece, né? Quando o professor pega um determinado tema, né, para desenvolver, ele esquece, eu não sei como, né? Ele esquece que aquilo que ele está ensinando, tá, o aluno tem que entender a periferia. Né? É como se você, vou dar um exemplo, é como se você fosse aprender, né, lá no ensino fundamental, equação do primeiro grau. Tem certos tipos de equações, né, do primeiro grau, que se você não souber fração, você não faz. Não faz. Não adianta, você não faz. Isso desmotiva. Né? Porque o pulo do gato não é equação, o pulo do gato é exatamente o conceito de frações. Estou dando um exemplo. E você pega impressionante, eu fico impressionado. Livro, vídeos em inglês, né? Vídeos em português, todos falam a mesma coisa. Tá? Olha só, é aquilo que eu falo sempre, o que, por que e como. Tá? O que é uma integral de superfície? Por que eu preciso de uma integral de superfície? E como eu vou fazer? Tá? Então, olha só, vamos ver, vamos entender um pouco aqui. Suponha que eu tenho aqui uma superfície. Ah, professor, superfície, né? O senhor fala muito bem nas aulas de vetores 2, 3, 1, 2, 3, na mecânica dos fluidos, né, e nessas aulas online. Né? Mas eu vou aqui, tá, repetir para vocês. Olha só. Imagine, né, um animalzinho andando aqui. Tá? Para ele, tá, bastam 2 curvinhas aqui que ele determina o ponto aqui, ó, certo? Fazendo analogia, por exemplo, na geografia, né, com os meridianos e os paralelos. Né? Quando você abre um atlas, né, um mapa, né, tá lá, latitude e longitude. Né? Então, olha só, na realidade são 2 curvas. Né? Então, olha só, para você determinar,
um ponto numa superfície, para você determinar um ponto, o que você precisa? Você precisa de um ponto, então eu vou escrever aqui, numa superfície. Como é que eu determino um ponto numa superfície? Né? Primeiro, nós já falamos aqui, né? Não precisa recordar, se quiser vai lá, tá? Sobre o chamado graus de liberdade. Isso é fundamental, fundamental. Então, dependendo do grau de liberdade, né, você pode gerar uma superfície. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você pega assim, Z igual a x2 mais y2. Tá? O que é grau de liberdade? Eu tenho uma equação com 3 incógnitas, né? O Z, o x e o y. Tá? Então aqui, né, meu grau de liberdade vai ser igual, no caso, né, a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, eu sei que o meu grau de liberdade sendo 2, basta eu dar valor para x e y, eu não preciso dar valor para z, porque ele é calculado. Não é? Da mesma forma, se eu der x e z, eu acho y. Tá? Então, no caso, né, essa equação aqui, eu tenho 3 variáveis, tá? E tem uma equação. Então eu tenho ali, isso que é grau de liberdade, eu tenho a liberdade, dentro de determinadas restrições, né, de escolher x e y para obter z. Por exemplo, se eu tiver assim, por exemplo, z igual, né, um exemplo, 1 sobre x menos 1 que multiplica x menos 2. E, professor, aqui, né, eu tenho z, 1 sobre x menos 1, no denominador, que multiplica x menos 2. Meu grau de liberdade, né, vai ser 2. Mas, a liberdade não é tanto assim. Por quê? Para x igual a 1, essa divisão não existe. Para x igual a 2, essa divisão não existe. Tá? Então, o grau de liberdade, né, em tese. Tá? Então, você tem que ter o cuidado. Tá bem claro? E vocês já viram, sem isso aqui você não entende. Não entende, eu estou dizendo para vocês. Vocês já viram, por exemplo, né, lá no ensino fundamental, olha que interessante. Vocês já viram lá no ensino fundamental um sistema de equações. Olha só que interessante, ó. Eu estou revendo o grau de liberdade. Olha só. Você recebe lá. Atenção, x mais y igual a 10. X menos y igual a 4. Resolver esse sistema de equações. Vamos ver? Vamos ver qual é o meu grau de liberdade? Olha só. Quantas incógnitas eu tenho? 2. Quantas equações eu tenho? 2. Então, o meu grau de liberdade é 0. Eu não tenho liberdade. Tá? Por isso que aqui, né, a solução é única. Porque meu grau de liberdade é 0. Né? Eu não tenho liberdade de escolher x, colocar aqui, colocar o x aqui. Liberdade de escrever outro y, colocar aqui e aqui. A soma certamente não vai dar 10, a diferença não vai dar 4. Por isso que a solução é única. X igual a 7, y igual a 3. Isso aqui é a solução única. Então, o grau de liberdade é muito importante. Outro exemplo. Suponha que eu tenha, lá do ensino, já é ensino médio, tá? A equação de uma reta, y igual a x mais b. Em geral, você conhece o A e conhece o B. Então, eu vou colocar 3x mais 1. Olha só. Quantas equações eu tenho aqui?
uma. Quantas variáveis? 2. Então, o meu grau de liberdade vai ser igual a 2 menos 1 é igual a 1. Por isso que isso aqui, ó, é a equação de uma linha, de uma curva, certo? Então, a curva no espaço, para você caminhar sobre a curva, precisa de 1 grau de liberdade só. A superfície, 2 graus de liberdade. E o volume todo, 3 graus de liberdade. Certo? Vou dar um exemplo com 3 graus de liberdade. Olha só. Olha só. Isso tudo aqui eu falo indiretamente nesses meus cursos aqui, ó, tá? Nesses meus vídeos. Por exemplo, se eu quiser assim, ó, x2 mais y2 mais z2 igual a R2. Olha que interessante. Eu tenho aqui 4 variáveis, 4, né? 1, 2, 3, 4. Meu R está variando. Menos, no caso, né? Quantas equações? Uma equação, né? Então, meu grau de liberdade é igual a 3. Para eu varrer todo o meu espaço, vou chamar de R3, né? Certo? No caso, o que eu faço? Eu dou x, y, z e calculo R. Tá? Por que eu dou x, y, z? Porque o meu grau de liberdade é 3. Eu podia dar x, y e r. Aí eu determino z. Tá? Então eu vou dar aulas bem curtas. Tá? Então isso aqui é o início de grau de liberdade. Sem isso você não entende. Tá? Então vamos lá.